No ar, telescópio de número 147. Estamos juntos pela 147ª vez. Boa noite a ela que volta, a filha pródiga, Andréia Santos. Tudo bem? Olá, minha gente. Sempre muito bom estar com vocês. Pode parecer que fez muito tempo, mas não fez. Eu estou de volta. Ah, fez, porque para nós você faz falta demais. Qualquer 2, 3, 6 programas seguidos que você participe. 6 meses, 7, 8, 9. Faz uma falta danada. Também ele, o pastor gato Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Olá, tudo bom, Hernan? Obrigado pelo elogio. Muito gentil da sua parte. Sempre desfilando beleza, ternura e sabedoria. Ai, Deus. Obrigado pela sua generosidade, meu amigo. Dia 31 de outubro não é apenas o dia da Reforma Protestante e o Halloween, mas é também o Dia Internacional de debater o que os crentes podem ou não comemorar. O embate sobre o que é sagrado ou profano, santo ou diabólico, brincadeira inocente ou brecha para Satanás, brasileiro ou americano, está posto. Peguem suas armas, escolham suas fantasias e vamos fazer travessuras nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Nossa, é muita referência nessa abertura, hein? Caramba. Muito boa essa aí, viu? A pergunta primeira é a seguinte. Imagina, se fantasiar de Lutero pro Halloween é pecado? Eu fiquei imaginando a molecadinha da vila batendo na porta do castelo de Wittenberg. Nossa, travessura. Isso. É a primeira pergunta que eu quero, porque a gente vai ser uma grande mesa de aconselhamento para mim e para Andréia, que somos os únicos profanos aqui do programa, pro pastor aí. Se eu me fantasiar de Lutero, eu posso ir na festa de Halloween? Que pergunta. É até difícil responder essa pergunta, porque tem várias muitas camadas. Que é complexidade, na verdade. Então, cara. Eu não sei. Antes de você responder, Rodrigo, posso só adicionar assim um temperinho? Temperinho brasileiro ou um barbecue? O que é? É o tempero baiano ou é o barbecue americano? É um chimichurri, uma pimenta, é o quê? Será que nós estamos problematizando demais? Fico aí, coloco junto com a questão do... Mas já, assim... Já logo de cara, porque eu sou objetiva. Problematizando o Halloween ou problematizando todo? Porque a nossa vida aqui é problematizar o improblematizado. Tudo, né? Tipo, o que é profano? O que é... Sabe assim? Tipo, vou me vestir de bruxa, profano. Sabe assim? Será que tudo a gente não problematiza? Então, agora que a gente já misturou tudo isso, a gente passa para o Rodrigo. Não passa para mim um caramba. Esse programa está sendo feito a 6 mãos, entendeu? 3 vozes. A gente pergunta, joga as polêmicas e você responde. 3 vozes. Eu acho que nunca, não existe resposta certa para isso. Vamos começar por aí. Vamos problematizar mais ainda. Não existe resposta certa nem resposta errada. Eu acho que tem uma questão aí de avaliar tudo, né? Tudo você tem que avaliar, né? Como diria o nosso querido Paulo. Tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Então a gente precisa pensar em algumas questões, né? Eu cresci, né, no meio religioso, na Igreja Batista, tudo mais, minha mãe principalmente. Então assim, a gente sempre ouviu que o Halloween não pode, né? Na verdade eu ouvia pouco do Halloween, porque na minha época, não sei se bate na de vocês aí, sei também, porque eu sou mais velho que vocês, né? Não. Eu sou mais velho que vocês, né? Não. É verdade. Mais velho que eu. Uhum. Não, verdade. Mas é que a ideia. Mas, bom, você tem a mesma idade que você, né? Eu sou de 87. Então, não tem a mesma idade, você é mais novo que eu. Um ano que seja. Mas a gente é da mesma geração. Na nossa geração, né, o Halloween não era tão problematizado porque tinha pouco, né? Quem fazia Halloween eram as escolas de inglês, né? Só. Você não tinha isso difundido hoje, como tem os condomínios hoje no Brasil, você tem isso. O que tinha na minha época que não podia de jeito nenhum era São Cosme e Damião, que é o nosso Halloween. É o nosso estilo de Halloween, né? O São Cosme e Damião, que você ia atrás das balas, dos doces, que não podia também, crente não podia ir atrás.
né? Mas a gente ia escondido pra pegar as balas. Tudo bem que a maioria dos doces das balas de São Carlos da Damião eu não gostava muito, não. Mas assim, hoje a gente tem mais essa coisa do Halloween difundida aqui no Brasil. Tem, se você mora num condomínio, seja ele qual for, prédio, casa, você vai ter isso. Você vai ter os apartamentos se decorando e tudo mais. Lojas hoje já aderiram já a isso. Não, pro comércio é bom, né? Porque você cria exatamente, você cria mais uma data. uma data da hora pra você vender. Mas você vai assim, não só no comércio, até ambientes assim, tipo, como academia, tem decoração, tudo mais. Coisas, mas assim, são coisas que só as escolas de inglês faziam por conta de estar representando uma cultura estrangeira, cultura norte-americana, né? Que tem bastante isso, né? E aí você, como se tem muita questão da festa das bruxas e tudo mais. E, cara, desde Harry Potter, essa questão de bruxaria no Brasil, né? Sempre foi bem na cultura pop, nunca foi uma coisa boa, né? Nem na cultura pop, nem em lugar nenhum. Né? Então a gente tem essa coisa do apelo que, isso é uma coisa diabólica, é do mal, não pode, tudo mais. Só que existe também essa questão que as coisas quando chegam no Brasil, elas chegam desconstruídas de significado também, né? Porque chega no Brasil como Halloween uma festa fantasia de terror, né? Então, fantasia, você vai de vestir de esqueleto, outro vai de vestir... E hoje já nem é mais isso. Você vai festa de Halloween hoje, cara, tem fantasia... É a sodomia... Na verdade, é uma festa fantasia, né? A pessoa vai de princesa... Exato, já não tem mais aquela caracterização do horror, da bruxa. Satanás tá perdendo força no... Tá isso não é bom. Tá enfraquecido, né? Enfraqueceram a festa, né? Mas então, e aí acaba que virou aquela festa do caqui, né? A famosa festa do caqui. Mas se o jovem chega e fala, pastor, quero fazer uma festa, quero ir na festa de Halloween, ou a mãe dele fala assim, meu filho tá vendendo a alma pro diabo, não pode fazer parte. O que você aconselha? Então, o problema aí não é a festa, né? O problema aí é a obediência. Não, mas vamos supor que a mãe fala, não, acho maneiro, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo que Jesus volte bem quando eu estiver lá na festa. Eu vou falar que não tem nada a ver, Jesus vai voltar. Pode ir pra festa de Halloween. Não, mas aí fica muito simplista o negócio, porque assim, a gente vai acabar caindo nessa coisa do tipo assim, não são as coisas que você faz que vão definir se você vai ser salvo ou não. Jesus vai voltar... Ele não vai olhar para o que você está fazendo, ele vai olhar para o que você crê, entendeu? Então, assim, o crivo nunca não é o que você faz ou deixa de fazer. O crivo é em quem você crê. Então, a gente está falando sobre usos e costumes, né? A gente está falando sobre o que faz bem, o que edifica, o que não edifica, a gente está falando sobre isso. A festa de Halloween edifica, a festa do Halloween faz bem para as nossas crianças, eu acho que essa é a problematização maior. Porque se a gente entrar na discussão de graça, de tipo céu, salvação, aí acabou, a discussão acabou, porque não entra, entendeu? Não vai entrar. Mas agora, é isso que a galera debate. Não, mas aí acabou, o assunto acabou. Tipo, se for sobre salvação, ir para uma festa de Halloween, ou deixar de ir para o culto, para poder ir para uma festa de Halloween, se você imaginar o pior cenário de fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo, isso não muda nada, porque salvação não é por mérito, não é por atos, não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Olha aí, vamos usar a Bíblia, né? É graça, então não tem nada a ver, você crê em Jesus ou não crê, e isso vai definir aquilo que é a tua eternidade. Agora, isto posto, a gente está falando, eu creio que a discussão mais profunda é, será que isso edifica, isso faz bem, é razoável para um cristão participar de uma festa de Halloween? Eu acho que essas são discussões mais intensas, assim, eu acho, porque aí sim você vai ter argumentações que vão fazer sentido ou não, entendeu? Eu penso assim, que seria um caminho de discussão mais plausível. Porque se a gente for pro Cristo de Salvação, a gente encerra o assunto, né? Acabou aqui. Então, o programa no telescópio mais rápido. Acabou, porque, cara, você não pode... Ninguém vai pro inferno porque participou da festa de Halloween, se vestiu de bruxa. Né? Mas eu acho que existe uma crise de consciência evangélica com relação a essas aparências, assim, sabe? E principalmente a essa ideia de categorizar as coisas entre sagrado e profano. Então, óbvio, com relação à festa, o Halloween a gente tá tendo de alguma coisa mais óbvia, assim, né, e mais fácil de satanizar. Mas não é só isso, né? Por exemplo, música, até hoje, se você falar que ouve música do mundo, vai ter irmão que vai torcer o nariz e falar, não, você não pode ouvir música do mundo, que você é santo. Esse tipo de música não edifica.
né? Mas a pessoa assiste os Vingadores lá. E o cinema, tudo bem. O cinema é uma arte que não existe a separação. Agora até tem, né? Entre sagrado e profano, que tinha um filme crente na televisão. Mas ainda não é, mesmo tendo, ainda não é uma coisa que você considere a cinematografia, vamos fazer assim, né? Isso, eu vou numa exposição ali no Mano. Ruim, né? Vou no MASP, não posso ir, porque esse quadro aí ele não é santo, não edifica. Não tem. Mas isso porque a gente tem. Aí tem um pouco da indústria fonográfica, né, brasileira, né? Sim. No mundo, na verdade, né? Como a gente tem uma indústria fonográfica, um comércio fonográfico muito maior, gospel, então você acaba sendo. O mercado incentiva esse tipo de separação, essa divisão entre sagrado e profano. Fazer uma reserva de mercado. Porque como a gente não tem nas outras áreas, ninguém discute sobre isso, né? Sobre você vai ver você foi numa exposição de artes que não é crente, é absurdo, né? Entendeu? Ninguém fala sobre isso por causa disso, porque a gente não tem uma coletânea artística, né? Uma curadoria artística muito grande para poder fazer frente ao que existe de manifestação artística secular. Então acaba que na música é a mesma coisa, porque a gente tem uma indústria de musical muito grande, né, da parte gospel, né, a gente acaba categorizando isso. Mas isso vem também do que era a música antigamente, né? A gente tem que lembrar que os instrumentos eram considerados profanos, né? Piano, por exemplo, piano é um instrumento extremamente profano, que era instrumento de cabaré, né, de boates, né, de lugares onde havia todo tipo de pecado, né? Então o piano não poderia entrar na igreja de jeito nenhum. Isso é uma cultura mais que vem de origem medieval, né? Lá da época que só os órgãos das grandes igrejas góticas, né? A gente tinha muito essa questão carrega muito essa carga histórica católica, né? Depois que as coisas foram mudando, né? Até a bateria até pouco tempo era do capeta. Ela se converteu aí no meio do caminho, alguém orou por ela levantou a baqueta assim, se converteu. Eu lembro uma vez que eu estava numa aula do Canzion, lá que eu estudava curso ministerial, e aí um professor de música estava lá discutindo alguma coisa, e ele falou, um excelente exemplo desse estilo aqui é o CD da artista X. Eu vou falar enfim, não vem ao caso, mas era um CD que estava saindo na época e que era de uma artista do mundo, de samba. E aí ele falou e já emendou, porque só tinha crente daqueles lá, né? Falou, se você não quer ouvir, se você acha que faz mal, que invoca, seja lá o que for, não ouve. Eu ouço e posso garantir que não me fez mal nenhum, tá tudo tranquilo, gosto muito e para mim é o melhor exemplo do que eu tô tentando explicar para vocês aqui. Então se você não tiver problemas, ouve. Se você tiver problemas, não ouve e não me enche o saco também, não com essas palavras, né? De palavras crentes. Mas não vem me apurrinhar, porque nada a ver esse papo, assim, sabe? Aquilo foi legal de ouvir. Porque depois eu também fui dar aula, também lá, fui dar aula nessa mesma matéria e dei esse mesmo exemplo, só que não falei de uma maneira tão erudita e cristã, e gerou algum tipo de dor de cabeça para mim depois disso. Uhum. Mas tem essa, porque as pessoas acham essa carga, e eu acho que é uma coisa que parte muito mais da pessoa, né? De uma predisposição, de um desejo que ela tem de observar, de policiar usos e costumes e falar que você vai estar em tal festa, você está entregando a sua alma pro diabo, a festa do Satanás e não sei o que lá. Quando, na verdade, você só tá participando de uma manifestação cultural, ou tá observando algum tipo de... Ou tá se divertindo, tá brincando, tá correndo com as crianças na rua. Você tá participando de um ritual macabro de oferenda aos mortos, ninguém, né? Tá bebendo sangue, nem dançando pelado em volta da fogueira. Exato. Tá adorando a lua, ou adorando outros deuses pagãos. Não existe isso, né? E outra coisa, não existe essa coisa dentro do evangelho, né? Dentro da espiritualidade cristã, de você ser condenado porque você está adorando de maneira inocente algo, né? Tipo assim, eu não sabia que eu estava adorando a um ídolo.
Não existe, entendeu? Deus fala sobre a intenção do coração do homem, né? Deus conhece a intenção e a intenção é que vale para ele. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vai ver que a relação de Deus com o homem sempre é baseada na sua intenção. Então não existe essa coisa assim, você tá lá comendo essa bala, mas essa bala é oferecida aos deuses pagãos, ao não sei quem. Cara, mas tipo, eu tô comendo uma bala, isso não faz diferença nenhuma, isso não vai mudar a minha. Não vai acontecer nada comigo que eu vou ser enfeitiçado ou agora meu coração é devoto de não sei das quantas, de uma entidade, de não sei. Não existe. É maior é o que está em nós do que o que está no mundo, desde que você não coma um pé de moleque do Cosme Damião. Exatamente. Se você comer. A espiritualidade cristã, ela passa por esse lugar de que não é mais o impuro que profana o sagrado, né? O impuro que despurifica o puro, né? É o contrário. E isso é uma transposição do judaísmo para o cristianismo que Jesus provoca. Porque no judaísmo, a coisa impura contamina a coisa pura. Tanto é que nas leis você vai ver isso. Tudo que é considerado impuro tem que ficar isolado. Isso vai desde secreções corporais, que passa pelo homem e pela mulher, né? Quanto as coisas como animais que você toca, mortos, né? Você não pode tocar em mortos, porque você se torna religiosamente ou ritualisticamente impuro dentro da religião judaica. Quando Jesus vem, ele faz uma transposição na espiritualidade cristã. Ele fala que, não, agora, se o impuro tocar no puro, não é o puro que fica impuro, mas o puro purifica o impuro, que é o que acontece lá com a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? A mulher toca em Jesus e ela está impura, cerimonialmente impura, né? E ela não poderia fazer isso, e ela toca em Jesus e ela é curada, ou seja, ela é purificada. Então, esse é o grande mote dessa transposição. Ou seja, agora, aqueles que têm Cristo, né, o que você citou aí, o maior é o que está em nós, né? Está no mundo. Quem está em Cristo, que é nova criatura, ela transforma as regiões onde ela está, os locais onde ela passa. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, né? Ela provoca transformações, né? Jesus compara o crente, o reino de Deus, com o sal, luz e fermento. São 3 elementos que contagiam e transformam radicalmente o ambiente em que eles entram em contato, né? Eles não são imperceptíveis e não são eles que são afetados, mas eles afetam. Então, o sal afeta completamente o lugar onde ele é colocado. A luz, ela ilumina o local onde ela está. E o fermento contamina toda a massa que ele está inserido. Então, essa mudança de lógica, ela faz muito sentido para a gente entender, por exemplo, o nosso comportamento e a nossa responsabilidade ao mesmo tempo numa sociedade, seja ela qual for, pagã, secular ou mesmo cristã, né? A gente tem que entender que o que é que muda, o que transforma, são as pessoas que carregam em si, na verdade, o Cristo, a pessoa do Cristo, né? Elas transformam de maneira positiva os ambientes que elas estão inseridas. E não as coisas que estão ao redor delas contaminam elas, entendeu? Mas é que essa lógica, assim, né? Pelo menos assim, a gente cresceu tudo na mesma denominação, assim, no mesmo período. Sempre teve muito uma lógica do medo de, né, se nós formos para o mundo, pessoal, estou fazendo aspas, né, porque eu não faço muito essa distinção, se nós formos para o mundo, a gente se contamina, que aí acaba com o evangelho, sabe, é uma coisa muito apocalíptica nesse sentido, e não de que a gente pode fazer a diferença, não que a gente não é avaliado a intenção, como você falou, então se a intenção é, sabe, o que está dentro, se a gente leva aquilo como um ritual, se a gente leva aquilo como algo assim, também tira a nossa autorresponsabilidade, né, sobre os nossos atos, sobre o que a gente acredita, sobre várias outras coisas, mas eu vejo muito esse movimento da igreja como medo mesmo, sabe? A gente foi criado pela cultura do medo, né? Se vai pro inferno porque isso é do mundo, isso é não sei o quê, e a gente sempre teve que ficar numa bolha, né, de estamos todos aqui, somos crentes e estamos todos sagrados. Um ambiente perfeito aqui de Exato, santidade. um ambiente perfeito, novamente estou fazendo aspas, e aí a gente não pode sair para o mundo, tipo, sabe? Quando, na verdade, a gente foi chamado para ir para o mundo, né, como disse, a gente está ali para fazer essa diferença, né? Porque, no fim, o que é sagrado é aquilo que nos aproxima de Deus.
né, aquilo que nos dá essa proximidade. E é isso, a gente nunca foi levado em consideração a nossa intenção, a nossa autorresponsabilidade pelo que a gente faz, pelas nossas escolhas. É sempre o meio também, né? Sei lá, o piano é isso, não sei o que é isso. Acho que é tudo mais pelo medo do que é visto do outro lado e do como isso pode impactar de fora para dentro, do que, né, ter essa questão do que a gente pode fazer de dentro para fora. É que também tem aquelas paradas tipo, também tem, Jesus fala, né, que o pessoal tá, seus discípulos estão comendo aí, essas paradas, ele fala, mas o que torna o homem impuro não é o que entra, né, é o que sai dele. Então, isso aí tá resolvido, pode comer o que for, o pecado não tá no que você tá comendo, não é no seu costume, é no que você tá falando, no que você tá fazendo, né, e a gente tem essa necessidade de criar essas aparentes santidades e essas aparentes coisas que chamem a atenção para ou quanto a gente é santo ou quanto a gente é profano, porque a gente tem certa insegurança de assumir e de aceitar que, na verdade, o pecado não tá nada dessas coisas que a gente acha que são pecado, que estão em volta da gente. O pecado tá rondando o nosso coração e saindo pela nossa boca, porque assim, não foi na festa de Halloween, mas aí a outra pessoinha foi e tá lá conversando, você viu, fulana tal, mano, foi pra festa de Halloween, mas aquilo ali é uma vagabunda mesmo, que não sei o que lá, mas em suma, é isso, o que torna a gente impuro não é a festa, né? Não é que eu tô falando que tem ambientes que não convém. E aí é o seu coração que vai ser o juiz disso. Você não vai sentir necessidade ou vontade de estar num ambiente que ofende a sua fé, que ofende a sua santidade. Ninguém vai precisar ficar falando que aquilo ali é sagrado, é profano. Você vai ser seu próprio juiz, seu coração vai te guiar. E não você não estar na festa desejando profundamente, com uma desgraça, de uma inveja de quem está lá e achando que você está em santidade porque você está se privando de fazer determinada coisa. Na verdade, não. Eu lembrei do que era. Quando Jesus fala que o pecado, você está falando que é pecado adulterar, mas quando você pensa em outra pessoa, você já está adulterando. É a intenção do seu coração que tá. O pecado está na intenção do seu coração. Então não adianta falar, não fui pular o carnaval, mas está se moendo lá, assistir escondido na televisão o carnaval, fala, nossa, olha que da hora, como eu queria estar lá. Se você considerar isso pecado e está dando vazão a isso no seu coração, não adianta você fazer a aparência de não estar participando daquela festa, porque você se acha santo o suficiente. O pecado tá ali. Ao mesmo tempo que eu acho que você podia estar na festa, se aquilo não ofende a sua santidade, se a sua consciência está tranquila, não é estar em determinado lugar ou fazer determinadas coisas. Óbvio, há ambientes em que você está se sujeitando ao pecado por estar nesse ambiente. Mas não essa, festa junina. Outro dia eu falei, festa junina é pecado. E, gente, é tão legal a festa junina, não, é dedicada ao santo. Mas o santo também é maneiro, né? Então, a gente vai muito, sabe? Assim, é uma questão muito da nossa cultura nichada evangélica. Eu acho que, assim, tem alguns pontos importantes aí, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre pessoas maduras na fé, né? Já. A gente não está falando sobre pessoas que estão conhecendo a fé ou estão ainda tateando no escuro sobre o que é uma espiritualidade ou desenvolvendo. Porque, assim, existe de fato uma influência no mundo maligna, porque o mundo jaz no maligno. Então é fato que isso existe mesmo. A gente não pode negar isso. E essa influência maligna, ela trabalha com a matéria-prima do nosso interior. A matéria-prima do mal, do diabo, é o nosso pecado, é a nossa índole, a nossa natureza pecaminosa. Então, aquilo que é do mundo, aquilo que as lógicas diabólicas do mundo, elas realmente estão sendo trabalhadas na gente pelas questões malignas que nos são propostas todos os dias. Então, obviamente que há ambientes que vão suscitar isso de maneira mais clara e mais explícita do que outros ambientes. Por isso que Paulo vai dizer que nem tudo nos convém. E é necessário ter uma responsabilidade no olhar. Então, assim, claro que tem pessoas que não têm maturidade para estar em certos lugares ainda e precisam aprender sobre isso. Agora, quando se fala que devem se preservar de estar em determinado. Por exemplo, no programa passado a gente falou sobre vícios. A pessoa tem uma propensão ao alcoolismo. Não é adequado que ela deve se preservar, ela não pode ir num bar porque ela não vai ter autocontrole, mas o pecado não está ali, o pecado está nela, que não consegue se autocontrolar e que deve se preservar de participar disso.
E, às E que vezes, nesse caso nem envolve ser cristão ou não, né? Não, Tipo, óbvio por uma que não. questão- não é. Eu digo sobre algumas pessoas que, sim, têm dificuldade de entender algumas coisas. Quando eu digo assim, a pessoa vem me perguntar, eu posso ou não posso participar da festa do Halloween? Eu sempre acho que essa pessoa que está perguntando, ela é a que não pode. Se ela tá perguntando é porque não pode. Exatamente, porque é a pessoa que ela não tem esse discernimento espiritual ainda para entender que aquilo ali é só uma festa, ou que se eu vou participar disso aqui, para mim aquilo ali é uma festa e eu sei me comportar como discípulo de Jesus em tudo que é lugar. Então, se a pessoa tem essa dificuldade, essa dúvida, é porque realmente ela não está preparada para isso, então ela tem que se abster mesmo, e eu creio nisso, né? Porque, é o que eu estava dizendo, o mundo, ele é muito mais sutil do que essa caricatura que a gente coloca de sagrado e profano nos nossos usos e costumes, né? A gente tem, a Bíblia se refere à palavra mundo de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ela fala sobre o mundo que é a criação, né? Que é o cosmos natural, todo o sistema da criação, né? De modo positivo, obviamente, né? Ela se refere ao mundo como uma sociedade humana, né? O mundo que é a família, a civilização, né? Quando você vê lá no João 3,16, Deus amou o mundo, está falando sobre a sociedade humana, né? E a terceira, que é a que a gente está falando aqui, que é um mundo perigoso, sedutor, né? Que é um sistema motivado pelo desejo, ambição, poder, fama, aparência. É um mundo hedonista, tirano, né? Que fica sugerindo trocas o tempo todo com a gente, entendeu? E esse mundo maligno que a gente está falando, que a gente está categorizando, e que é colocado nessa disputa, nessa dualidade sagrado-profano, ele possui, sim, leis fixas, influentes, e que influenciam a gente. E essas leis fixas, elas devem ser observadas para a gente. Não como essas coisas, não são coisas, não são objetos. As leis desse mundo secular, diabólicas, malignas, elas são muito mais abstratas, né, do que coisas concretas, do que eventos, por exemplo. Então, quais são essas leis? Uma delas, que está bem clara para a gente, é que os fins sempre precisam ser alcançados, não importa os meios que você vai usar. Então, essa é uma lei do nosso mundo. Você tem que alcançar aquilo ali. O Pequeno Príncipe, isso aí, né? É o Pequeno Príncipe de Maquiavel. Coitado do Saint-Exupéry. Mas, enfim, a outra... uma outra lei que tem no mundo, no nosso mundo, é que a objetividade é algo que a gente não troca por nenhum acesso de sensibilidade. Então as pessoas, a objetividade é o que importa, né? Essas coisas de sensibilidade, ser flexível, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ponderar, né? Vamos ponderar, cada caso é um caso. Não existe isso. Esse dia eu estava num exame de concílio pastoral, o cara falou isso. Não, ou você diz que é isso ou diz que é aquilo. Cara, em relação à ética ainda, coisas sobre a vida. Não tem algo mais complexo do que no mundo que eu trabalhar a ética na vida das pessoas, porque você passa por uma zona muito cinzenta, né? Então, é muito difícil ter isso. Agora, a objetividade, ela está lá. O racionalismo, por exemplo, ela tem supremacia absoluta sobre qualquer forma de intuição. Esquece. Outra coisa que eu acho que vale também é, por exemplo, qualquer coisa que trabalha contra você deve ser descartado. Você é a pessoa mais importante do mundo, é você. Então, sacrifício é coisa de otário. É coisa de ficar dando a vida pelo outro, ou abrir mão pelo outro, ou se abster de uma coisa pensando no outro, né? E eu acho que a mais de todas, eu acho que encerrando aqui um pouco do que eu estou colocando dessas leis malignas, é que você é o centro de todas as coisas do universo. Qualquer coisa que não gravite em torno de você está mal situado no universo. E esse é o espírito do mundo que a gente trabalha. Isso não tem nada a ver com a cor do batom da pessoa, não tem nada a ver com o tipo de música que ela ouve, não tem nada a ver com as festas que ela frequenta. Então, o que a gente está trabalhando quando a gente fala sobre influências do mal na nossa vida, a gente está trabalhando isso. Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa mesquinha, uma pessoa inflexível, né? É um pouco do que você observa quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Quando você lê a listinha das obras da carne, por exemplo, você vê mais ou menos esse tipo de pessoa que está completamente manipulado pelas essas leis diabólicas do mundo, porque a matéria-prima dela fala muito mais alto do que qualquer outro tipo de experiência com Deus que ela teve.
E o que acontece na religião é isso, é justamente o quê? Por que Paulo vai dizer que a lei faz o pecado ganhar força? Por causa disso, porque a lei ela não produz nada na gente a não ser o pecado, porque é o objetivo da lei. Quando a gente olha para a lei, a gente fala assim, cara, eu sou um pecador, eu não consigo. Só que esses caras fazem o quê? Eles vivem com isso, eles fazem de um jeito, negociam, fazem as suas trocas aí, né, com o mundo e estipulam que essas coisas de não tocar, não manusear, não provar, são as coisas que mais importam. E aí Paulo vai e escreve isso também na Bíblia pra gente. Se você não está na dúvida ainda do que eu tô falando, você vai, abre aí sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, e lê o versículo 20 em diante. Você vai ver que ali tá dizendo assim, ó, se você vive desse jeito, é como se... por que você que nasceu de novo ainda vive como se estivesse vivendo nas obras da carne, trabalhando a religião, daquilo que não pode, não toca, não bebe, e acha que essas coisas têm um poder suficiente para inibir a sua natureza pecaminosa, e na verdade elas só têm aparência e não servem para nada. Exato. Então eu acho que é essa que é a chave para a gente entender que essa aparência de santidade dá vazão à possibilidade de que tudo isso que você citou aí brilhantemente, como obras da carne, né, ou como sinais, tudo isso pode ser experimentado dentro do ambiente religioso de santidade, de aparente santidade. Então ela consegue dar vazão a essa egocentrismo, é o farisaísmo, essa adoração cristocêntrica que mais fala sobre a própria pessoa do que sobre o Cristo, né, essa adoração ególatra e eucêntrica. A gente tem um monte de crente pagão dentro da igreja. Exato, né? Então, toda essa aparência, esse arcabouço de santidade que gera essa aparente santidade é muito desejável, porque ela dá a possibilidade de você dar vazão aos seus pecados de maneira discreta e não sair alarmando aos quatro ventos de que você está indo para o Halloween, por exemplo, né? Então, a pessoa que condena isso na rede social, ela tem muito mais autoridade para legislar sobre a vida dos outros, enquanto as coisas que ela devia prestar atenção na vida dela mesmo, não estou falando que é 100% dos casos, provavelmente você que está nos ouvindo não é um desses casos, mas existem gente que faz isso, sacou? Eu vou te falar, Hernani, assim, o próprio Cristo, ele é um exemplo que ele se torna uma pessoa incoerente para dentro desse tipo de legalismo, porque, por exemplo, você vai ver ele em um jantar na casa de Zaqueu, cara. Zaqueu era um estelionatário, era um agiota, entendeu? Ele traiu o próprio povo, roubava de pobre, Pensa no cenário. Jesus está lá, no meio da multidão, falando pra galera. E tem Zaqueu em cima da árvore lá. Zaqueu era rejeitado por todo o povo judeu. Aí tem uma senhorinha, que foi roubada por Zaqueu, com seus 2 filhos no colo, doida para ver Jesus. Manja, tá lá, na fila para falar com Jesus. Aí Jesus cruza essa mulher, nem olha para essa mulher, e vai lá falar com Zaqueu e fala assim: Zaqueu, eu vou comer na sua casa. E aquela mulher tava doida para que Jesus fosse na casa dela. Só que aquela mulher, mano, ela foi roubada por Zaqueu. Ela tá na sarjeta por causa desse cara, e ela tá vendo um mestre que ela ama ir comer na casa de Zaqueu. Mano, como que você fala, mas que Jesus é esse, velho? Eu tô aqui desde as 5 horas da manhã. Que show de Jesus é esse? Que Jesus é esse, entendeu? É tipo isso, entendeu? Como que eu faço isso, cara? Como que eu consigo conceber a ideia do meu Cristo comer na casa desse cara que acabou com a minha vida? Então é isso, esse cara aí. Há umas incoerências dentro da nossa perspectiva, que não faz sentido nenhum, e quando a gente lê a história de fora, a gente fala assim, olha, que legal, Deus converteu lá, o Zaqueu. Mas, mano, pra quem tava no local, isso era um absurdo, cara, entendeu? E eu tô dizendo isso, tô usando esse exemplo, porque isso é um absurdo até pra gente que condena o farisaísmo, mas pros fariseus eles são um bando de hipócritas, né, raça de vil. Mas nesse momento aí, até a gente ficaria revoltado, cara. Não entender nada de fazer, mano, o que Jesus tá fazendo, cara? Tá indo pra casa desse cara, e o cara é um safado, era pra ele estar criticando esse cara também. Então, há uns momentos assim que você fala, mano, por que ele tá fazendo isso? E assim, não só isso, né? A própria fama de Jesus não era uma fama muito legal para os religiosos, né? Que frequentava lugares que eles falavam que não devia, que Jesus não podia estar ali, né?
ou admitia o contato com pessoas que não deveria, né? Por exemplo, quando a pecadora entra na casa de Simão lá, se joga nos pés de Jesus, tá? E os caras falam, se esse cara fosse profeta mesmo, saberia que essa mulher é uma pecadora, não tá deixando de fazer isso. Então, existem várias condenações ali que da religião, a religião na época dizia, não faça isso, não pode fazer isso, e que Jesus vai e subverte, né? E traz porque ele entendia, logicamente, essa transposição de que, cara, calma, a gente tem agora, a gente está em nós algo muito maior, entendeu? A nossa missão é muito maior de estar com esse povo, né? De estar transformando essas realidades. Vocês têm em vocês essa possibilidade de transformar, e não o contrário, né? É o sábado, mesma coisa do sábado, né? Eu curo a mulher corcunda no sábado. Ah, mas por que você curou ela? Ué, mano, vocês estão confundindo as coisas. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então, é diferente. Então, essas questões, elas vão colocando em xeque muitos legalismos que a gente absorve, né? Dos mais fundamentalistas aos mais liberais, a gente tem algumas questões que a gente não admitiria. E eu acho que por isso é clara a incoerência, entre muitas aspas, e a injustiça, né, de Jesus. O Jesus que vai no meio de um monte de gente enferma e cura um cara, um maluco, né, e passa com ele no meio dos todos eles, o cara com a maca na mão do lado. Os outros, e aí, mano, você vai me curar também? Curou um, não vai curar todo mundo? Então, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que passa por isso também, da gente compreender que a fé cristã, ela tem uma coisa que tem muito mais a ver com o nosso coração, né, com o interno, né, do que simplesmente a gente jogar nesses buracos ridículos, né, de tipo assim, olha o que ele tá fazendo ali, porque eu acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido. Rodrigo, só te cortando, mais complementar, que eu acho que a gente é doutrinado pela regra e não pelo princípio, né? Porque olhar o coração é o princípio, né? Vamos dizer assim, olhar a nossa missão é o princípio, né? Quando você olha essas ações isoladas, você está comparando com uma regra, né? O julgamento do certo, errado, bom, mal, né? Você está muito mais do moralismo, de outras coisas. E eu acho que o que a gente pode, né, o que para a gente como indivíduos e também trazendo para a igreja é que a gente talvez precise olhar mais para o princípio, estou trazendo como princípio, tá? Mas é a intenção, né, o objetivo, o fim do evangelho, do que com a regra. Porque no fim nisso, o que eu percebo é que a gente fica discutindo sobre regra. Isso, a meu ver, é profanando, isso é sagrado, isso é... E a gente tira foco daquilo que é o princípio, né? Daquilo que Deus tem nos chamado para viver, qual a intenção do nosso coração, aquilo que aproxima ou não de Deus, aquilo que nos aproxima ou não do outro, aquilo que faz bem ou não para nós e para a sociedade, se a gente está servindo ou não o outro, se a gente está ajudando sim ou outro, sim ou não. Então, acho que isso poderia ser uma transformação, né? De sermos doutrinados, vamos dizer assim, pelo princípio e não pela regra, não pelo medo, pelo enfim, por esse monte de coisa que isso aqui não é de Deus, isso aqui, sei lá, né, é algo muito subjetivo, né, para mim, sabe, óbvio que algumas coisas não são subjetivas na Bíblia, claro, mas quando você parte muito para essas legalidades aí ou não, fica meio, perde o foco da coisa. Acho que a regra do pode ou não pode simplifica. O Rodrigo falou isso, né? Ela, pedagogicamente, tem o seu momento e a sua função. Então, pode ou não pode fazer tal coisa? Então, não pode, não faça, vai fazer mal. Não pela coisa em si, mas pelo resultado que ela vai gerar em você, pelo risco que ela representa. Então é mais fácil falar, aquilo ali é pecado, não faz. Como se o pecado estivesse naquilo, mas não é naquilo que está. O problema é você, sou eu, né? Somos nós. Então, eu acho que, óbvio, a regra tem... o texto que o Rodrigo citou também, Paulo fala isso, né? Então eu dispenso a lei? Não, a lei é importante, ela ensinou pra gente, né, o que é certo, o que é errado, ela deu pra gente o parâmetro. Isso. Mas eu não coloco nela a minha fé, porque não é ela que me santifica. Pelo contrário, né? Ela me mostra o quão dependente da graça eu sou, o quanto eu necessito da graça, porque eu não consigo cumpri-la. Então não é que ela é inútil.
Ela é inútil para me salvar, mas ela é pedagogicamente... Né? Ela complementa. Ela me ensinou o que é o certo e o errado. Uma regra, tipo assim, você pode até, conforme as coisas vão passando, que vai acontecendo na sociedade, se você for trazer, vou trazer para o meu campo do direito, ela pode ir mudando conforme o que você vai acontecendo na sociedade e tudo mais, mas o princípio dela, né, então, por exemplo, quando você fala assim, é muito mais do que pode e não pode, é a consequência aquilo que traz. Para mim, esse é princípio, né? Tipo assim, pensando no princípio, você tá indo muito mais além do que pode e não pode, né? Numa coisa binômia, assim. Eu também não tô falando, nossa, não temos que ter regra, mas é muito mais do que pode, não pode, sim, não, certo, errado, sabe? É por isso que quando vocês me perguntaram, a primeira coisa que eu falei é que, assim, não existe uma resposta certa e uma resposta errada para isso. Porque vai depender muito do caso que você está vendo, né? E pastorear, né, que é um pouco disso, né, de tentar ensinar as pessoas sobre viver o legítimo evangelho, passa por isso, de você entender que não vai ter a mesma resposta para todos os casos. Não existem uma receita, um livro que você escreva assim, aqui tem todas as respostas para cada caso da vida, cada dilema da vida que você tiver, você vai conseguir aqui ter uma resposta para isso. Não existe essa possibilidade. Para uns você vai ver assim, e é isso que eu estava falando sobre Jesus. Para alguns Jesus falou isso, para outros Jesus fez outra coisa. Em alguns ele curou, outros ele não vai curar, outros ele vai dizer isso, ele vai fazer aquilo. Então para um rico ele falou, vende tudo, dá o que você tem e me segue. Para o outro ele não falou nada, e o outro vendeu tudo, tal, mas também não falou que para ele me seguir. Existe vários, o modus operandi do evangelho, ele passa pelo coração do cara, né? Da pessoa, da mulher, do homem que está sendo impactado. Por quê, gente? Por quê? Porque a fé, ela não tem a ver com um conjunto de regras. Ela não tem a ver com você aderir um movimento que vai te dar benefícios a partir daquilo, né? A fé é crer, e crer tem a ver com conhecer, com se relacionar, né? Com você colocar a tua vida numa experiência relacional, né? Então, assim, quando eu digo que eu tenho fé em Cristo, eu digo que eu conheço, eu creio naquilo que eu conheço e tenho uma relação com Ele. E quando eu tenho uma relação, essa relação é individual aqui com Ele, e por isso eu tenho uma experiência individual e particular com Ele. Por isso que os testemunhos que a gente vai ver são testemunhos completamente diferentes. A forma como Ele tocou, como Ele salvou a vida de cada um, vai passar por vários tipos de experiências diferentes. Então não tem como, a partir disso, a gente dizer que dentro da nossa fé existe um código de conduta. A gente pode dizer que a lei de Deus nos ensina o que é certo e o que é errado, sim, mas como conduzir a partir disso, a gente vê Jesus falar sobre isso. Quando os fariseus lá perguntam para ele, falam assim, Jesus, diz aí para mim, como é que a gente pode... Moisés deu a carta de divórcio, quando é que pode divorciar, como pode? Ele fala assim, olha, não era... Vocês estão me falando sobre isso, mas a essência de Deus não era nem isso. O essencial de Deus era que ninguém se separasse. O homem vai casar com a mulher e acabou, vai ficar para sempre com ele. Aí, por que eles estavam fazendo essa pergunta? Porque existiam escolas rabínicas diferentes que pensavam quando que pode divorciar, quando que não pode, e os caras estavam querendo manipular Jesus para dizer uma resposta, para ver qual que ele iria. E Jesus diz, olha, vocês estão indo para um caminho errado, isso aqui é que não pode. Por causa do endurecimento do coração de vocês, Deus permitiu que houvesse a carta de divórcio para sanar um problema. Então você vai ver que toda a lei de Deus e todo o desenvolvimento da experiência de Deus com a humanidade é quase que uma contenção de danos. Porque a gente foi se perdendo tanto nessa maldade do mundo, dentro da nossa natureza pecaminosa, que a gente começou até a manipular as coisas que eram, inclusive a lei que Deus deu pra gente achar que isso poderia salvar a gente de algum jeito. E aí acaba que a gente cai no mesmo erro. E perde de vista as coisas que realmente são o mundo. Porque quando a gente falava, eu não sei se vocês ouviram isso, essa expressão na vida de vocês eclesiástica, mas a gente vê assim, é o mundo entrando na igreja. Só que quando a gente falava que o mundo estava entrando na igreja, o que era? Era dança, né? Teatro, era roupa, tipo de roupa. Você vai de bermuda na igreja, tatuagem. Música também, a forma como... Geralmente eram coisas relacionadas à aparência, né? Então, tipo assim, só que o mundo nunca foi isso, né? O mundo entrava na igreja por esses
esses absurdos aí, sutis, que ninguém viu, né? Que é tipo meritocracia. E no mundo, o que no mundo acontece? No mundo a gente ganha quanto a gente ganha. Só que no reino de Deus a gente ganha quando a gente dá. No mundo a gente ganha quando a gente possui. No reino a gente ganha quando a gente entrega. No mundo a gente ganha quando a gente tem. No reino a gente ganha quando a gente abre mão. Entendeu? Então, assim, aqui no mundo a gente ganha quando tá na tua conta, quando depositam lá. No reino a gente ganha quando você transforma o que você tem em vida. Né? Você abençoa. Então, essas regrinhas mundo são muito sutis e elas entram na igreja, já estão na igreja faz muitos anos, dando cargos, empoderando gente que manipula outras pessoas, e ninguém viu, e o mundo já entrou na igreja faz tempo. Você me deu uma ideia aí espetacular para a gente caminhar para o final desse programa. Um quiz. O que parece profano, mas é sagrado? Boa. E o que parece sagrado, mas é profano? Boa. Né? Já que não existe sagrado e profano, agora a gente vai definir aqui no nosso critério próprio que existe sim sagrado e profano, mas só que é o avesso. Vamos começar, que é mais legal começar. O que vocês acham que é profano, ou é tido como profano, mas é sagrado? Vou dizer uma coisa. Eu ia falar, mas pode falar, vai. Faltar no culto domingo de manhã, porque você tá destruído e quer descansar um pouquinho, dormir um pouquinho até mais tarde. Nossa, isso total. Porque você falta... vai pra igreja puto lá, rabugento, acha tudo ruim, briga com os irmãos porque tá com sono e não pôde dar aquela descansadinha, porque faz um 6x1, diabólica escala de trabalho que suga suas energias, e o único dia que você podia descansar um pouquinho, fazer uma faxina em casa tranquilinho, você não pode, porque você tem que bater o cartão lá. Eu vou dizer uma polêmica. Concorda ou não? Concordo. Concordamos. Vai, próximo. Eu vou falar uma polêmica. Que a gente diz que é profano, mas é sagrado, tá bom? É isso? É. Então, quando você não chama entidades de religiões, de outras religiões, de demônio. Quando você dá o nome certo para elas. Ou quando você respeita, né, a profissão religiosa. Resumindo, respeitar a religião dos outros, né? Dar o devido nome e não ficar chamando de demônio, né? Entendeu? Que isso, demônio tem na nossa espiritualidade, não na dos outros. Então é importante que isso fique claro. Tá aprovado também. Passou na chancela. Déia, você. Déia, pensou em algum, Déia? Não pensei, me desculpe. Tô pensando. Segue aí, eu vou pensar. Tenho outra. Participar da festa de aniversário daquele seu tio que não é crente, que vai ter cerveja e música do mundo, tá lá confraternizando e participando de uma festa com a sua família, se alegrando e dar um beijo no seu tio, mesmo ele meio ponto de alcoolizado. É muito mais sagrado você ser luz lá e dar um abraço e participar da sua família do que você falar, não posso. Sou o santo, não frequento esses ambientes. Boa. Eu tenho uma que para mim é muito sagrado, porque me ajuda muito. Aula de yoga. Já ouvi muito. Nossa, isso aí. Boa. Muito bom. Meditação. Meditação. Nossa, tremenda ignorância. Tudo isso que eu amo, que inclusive o tempo que eu tô de meditação. Nossa, tipo assim, que para mim é muito sagrado. Assim, um lugar de muita paz, cara, muita paz. Mas nossa, aí. Isso é tão ignorância, isso é tanta ignorância que a meditação é uma disciplina espiritual cristã, inclusive. A gente tem na Bíblia isso sobre meditar, né? Inclusive a Bíblia manda a gente meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? Eu também tenho isso também. Mas enfim, né? Tá aí, né? Tá aí, senhores. Tá. Não posso fazer uma yoga, senão fica aí. Agora o contrário, né? O que é sagrado e, na verdade, considera-se sagrado, mas a gente acha profano. Eu vou falar. Fala aí. Hierarquias eclesiásticas. Isso é totalmente profano, não é sagrado. Mas respeita o vice-presidente, rapaz. Chamar pastor de anjo do Senhor, isso tudo é profano. Isso aí é idolatria braba, paganismo. Ou impostar a voz diferente quando você vai orar na igreja também, assim. Excelso Senhor, excelentíssimo.
Senão não é respeito, né? Senão não tem respeito. Senão não é oração. O pessoal fala, chamou Deus de você na oração. Nossa. Exato. Mercado gospel. Pô, mas que desgraça. Tudo que é produto. Tudo que é produto gospel. Sectarizando, né? Tá sectarizando tudo. Isso aqui é gospel, é horrível. Não, mercado gospel. Gospel Magazine, gravadora gospel. Filme gospel. Filme gospel. Devia existir filme gospel. Gente. A gente, né, tem uma. Nossa, é santo. Não, aí é profano. Eu acho assim, existir filme. As pessoas falam, nossa, pessoal, mas você é contra o filme? Eu sou contra. Porque eu acho que assim, você tem que fazer filme por fazer filme. Se ele tem uma mensagem cristã, ok, pode ter, não tem problema. Mas ser gospel, categorizar, pra mim, isso é uma porcaria, isso, entendeu? Conta uma história, dá um testemunho, quer fazer. Por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, ele não é gospel. Ele é um filme cristão, porque conta a história de Jesus, lá baseado na fé cristã. Mas ele não é gospel, entendeu? Não é gospel. É isso que eu tô falando. A gente perdeu a capacidade de ser inteligente, de ser sutil, de ser intencional. Sempre tem que ser aquela coisa escrachada, assim, isso aqui. Estereotipada. Eu vou falar a que eu falei, quando você ensina na igreja que se você não der o dízimo ou der o dízimo, isso faz diferença na sua vida espiritual. Entendeu? Isso é profano. Dinheiro nenhum pode mediar tua relação com Deus. Tá? Seja você um mau administrador, mau gestor porque já está dominado por mamão e não consegue nem ser generoso na sua contribuição, ou seja você um ótimo contribuinte na igreja porque está atrás de benefícios ou de bênçãos divinas ou achando que isso te faz melhor que o outro. Qualquer uma das duas, você está fadado a ser escravo de mamão e não ser um servo do Senhor. Eu acho que tem aquelas coisas de tipo assim, se você não vai em todos os cultos, se você não assume cargo, se você não sei o que, você não é cristão. Isso é o desempenho, né? Tipo a sua performance. Nossa, você não tá performando, você não é cristão. Tipo, você não acredita mais. Categorização de pecado. Pra mim isso é muito profano. E tá dentro do meio sagrado à solta. Politização da igreja. Putz, isso é profano brabo. Brasil vai ser do Senhor. Aí você coloca Satanás lá na presidência. Isso aí. Sempre o rumo da nação. Vamos orar pela nação. Aparência de santidade, mas é profano. Nossa, horrível. Lançar indiretinha na rede social, fofoca fingida, disfarçada de exortação. Também. Fofoca disfarçada de pedido de oração. Nossa, mas o que aconteceu? Nós vamos orar. Vamos orar pela irmãzinha fulana lá que tá. No dia seguinte, todo mundo tá sabendo. É que nós oramos por você, irmão. Oramos. Também, assim, falar que assim, as questões de saúde mental é porque a pessoa não acredita em Deus. Nossa, isso ainda persiste. É verdade, depressão, né? Depressão, você não ora, né? Ou se não acontece alguma coisa na vida, você não tá orando, você não... Trabalhar no domingo também. Não pode trabalhar no domingo. Trabalhar no domingo é profano, não. Trabalhar no domingo não, é sagrado. Pra você, o pastor tá sempre em pecado, né? Isso ninguém fala. Exclusivo. Isso a Globo não mostra. Bastante, a lista é grande, viu? A lista é grande. Mas foi muito bom esse quiz, essa ideia aí. Muito boa. Você que nos ouve aí, tiver uma sugestão, né, um insight sobre o que tem aparência de profano, mas é sagrado, ou que tem aparência de sagrado, mas é profano, comente aqui no Spotify, pode comentar no Spotify agora, ou nas nossas redes sociais, @canal Telescópio. Palavras finais, amigos. Alguma exortação aí, pastor Quintão? Não, na verdade a gente precisa só aprender que Deus não fez a gente para sermos seres desenervados, né? Nós somos seres sensíveis, nós somos seres relacionais. A fé no Cristo é uma fé dinâmica, é uma fé viva, porque é uma fé que é uma relação com a pessoa, né? Está viva. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Crescer nisso, amadurecer nisso, né?
Nós, em nenhum momento a gente está dizendo que é a festa do caqui aqui, que você pode qualquer coisa. Não é isso, não é sobre isso. Mas também não é sobre o pode ou não pode, é sobre uma responsabilidade. Né? Jesus não ensinou pra gente, ele não veio tutelar nosso comportamento, ele veio ensinar a sermos pessoas, seres humanos responsáveis. Né? Veio ensinar a gente a ser humano, né? E ser humano passa por essa condição de comunhão, de relacionamento. Então a gente é exortado, a gente cresce, a gente amadurece e a gente sente. E quando a gente sente, a gente precisa aprender que tudo aquilo que pode manifestar beleza, justiça, amor dentro de nós, né? Aquilo que a Déia falou, em outras palavras, né? Na lei você encontra brechas, nas regras você encontra brechas, no amor não. O amor não tem brecha, ou você ama ou você ama, não existe uma extensão, uma emenda constitucional para poder você mudar o amor. O amor é o amor, e o amor de Deus ele promove isso na gente, essa capacidade de habitar no caos, que é a humanidade, que é o mundo que a gente vive. E Jesus nos deu o melhor caminho para isso, que é carregarmos a própria vida dele em nós, enquanto nós estivermos aqui no mundo. Não te peço, Deus, que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo. E eu acho que essa é a grande questão. A gente está aqui nesse mundo e aqui a gente vai viver as aflições desse mundo. E o nosso bom ânimo, né, de passar por tudo isso é crer que Jesus venceu tudo isso por nós e que ele habita em nós, e por isso nós vamos, por onde a gente passar, transformando realidades de caos em pequenos jardins para que seja manifesta o reino de Deus cada vez mais até que ele venha. Além de palmas e corações no nosso chat. Pena que a galera não consegue mais essas coisas. Não consegue essas reações. A tecnologia tem que evoluir. Coisas. Acho que assim, depois das belíssimas palavras do nosso pastor querido, né, fica até difícil, mas o que eu fico pensando, e muito que eu aprendi na minha caminhada cristã, é que quando você aprende sobre os princípios, né, o amor de Deus e a intenção da palavra dele, o que ele quer, né, com a gente também precisa aprender a olhar para a gente, a ouvir também aquela nossa voz interna, né, o Espírito Santo às vezes falando, putz, isso aí não tem a ver com você, isso aí é muito além do certo e errado, mas putz, essa ação aí não tem a ver com você e não tem a ver com os princípios cristãos que você segue de fato. Putz, isso daí não vai fazer bem para o seu corpo, não vai fazer bem para a sua mente. O meu convite é que a gente se escute também isso, né? A gente se deu esse tempo de silêncio, de escutar mais do que, isso é certo, isso é errado. Enfim, óbvio, depois de tudo que a gente falou, nós estamos descartando isso, mas ouvir mesmo se aquilo faz sentido e se aquilo está alinhado com o amor de Deus. Que a gente também não perca mais oportunidades, né, de brincar entre família, entre amigos, né, de conversar com diversas pessoas pelo que, sabe, por coisas que também não faz sentido, né, de essa questão de profano sagrado. Acho que a gente perde muito a comunhão entre as pessoas, de aprender com as pessoas, de respeitar as pessoas. É ali que a gente faz a diferença, né, nas nossas ações no dia a dia. Né, tipo, não vou vestir a criança lá, tipo, de abóborazinha, porque, putz, pelo amor de Deus, é tão incrível, veste a criança de abóbora, sei lá, faz uma graça, sabe, acho que não é isso que vai tirar a essência de Deus das nossas vidas, é isso. Dito tudo isso, tem aquela também, tipo, que exige da gente também, nos considero pessoas que não são imaturas na fé e tal, e que tem certo tipo de criticidade e de consciência, também que isso não nos isenta de responsabilidade de respeitar as pessoas que não estão nesse momento e que de alguma forma se escandalizam, de alguma forma se ofendem, de alguma forma são, né, tem a sua vida afetada, na sua espiritualidade, de alguma forma, não porque elas estejam com a razão, mas por amor também a essas pessoas, né? Então, até que ponto algumas coisas do que a gente faz e fala também não são só uma vaidade de querer impor uma opinião ou de impor algum tipo de compreensão. Isso entra no campo da vaidade e isso se torna pecado não pela coisa em si, mas até pela intenção do nosso coração de querer ser subversivo em uma coisa que poderia ser evitada, de querer ser revolucionário em alguma coisa que não tem, assim, tanta necessidade de revolução. Então, também essa autocrítica de que de alguma forma
faz parte também de que nós assumamos a responsabilidade de respeitar essas pessoas que estão nesse momento, né? Não tô achando que isso se aplicar a tudo, mas que da forma, em tudo que a gente falou aqui, são casos e casos, são coisas que a gente precisa pensar e de alguma forma abordar também esses assuntos com amor e respeito, mesmo que a gente discorde dessas pessoas. A nossa postura também testemunha da nossa maturidade, de saber que tem coisas que são fundamentais, tem coisas que são dispensáveis, né? Não preciso levantar a bandeira do Halloween, a bandeira não é minha, nem gosto de Halloween. Quero que você Exato, tem isso também, né, cara? Mas, isso é uma coisa que a gente não falou, mas assim... Isso é verdade mesmo. A gente não precisa forçar situações para poder bancar alguma coisa também, né? Tem gente fazendo textão para defender o Halloween, quero que se dane Halloween. Exato, cara. Até parece. Eu me preocupo mesmo com a festa junina, aquelas eu me preocupo. Não, aí eu acho que já é um caso. Mas que a gente tem essa maturidade aí de fugir da aparência do mal e de respeitar quem tá precisando do leitinho espiritual, até que eles, né, estejam preparados para comer uma coisa com mais substância. Certo, pastor Rodrigo? Certo. Não seja um crente chato e você também não seja um crente rebeldezinho também. Rebelde sem causa. Como é que eu vou crescer sem ter que me revoltar? Quero me revoltar. Não seja um rebelde sem causa e também não seja um crente chato, enjoado. Eu posso descategorizar e falar assim, gente, pessoas, não sejam pessoas também. Não seja chato no geral. Exato, não seja também rebelde sem causa, sabe? Pode essa categoria. Acho que abrange todo mundo também. É verdade. Viver a vida com mais leveza. Quem somos nós para julgar? Já terminou, depois eu passo. A gente tá falando... julga uma hora. Mas quem somos nós? Uma hora julgando, mas quem somos nós para julgar, né? No final das contas, é aquilo que a gente falou no início também, né? Tipo assim, uma coisa que não tem resposta certa e errada. A gente quem tá aqui para poder dizer que tá cagando regra aqui agora. É verdade, isso aí. Muito bem, meus amigos, muito bom. Gostei muito do nosso papo. Isso aqui é sagrado também. Tem aparência de profano às vezes? Tem aparência de profano às vezes. Escapa os palavrão às vezes? Escapa. Mas quem nunca? Né? Mas a intenção do seu é sempre santa. É santa. Siga a gente nas redes sociais, deixe seu comentário aí, vai ser divertido lê-los. E também sigam não profane o nosso comentário. Não profane o chat. Só aceitamos comentários sagrados. Tem a aparência de... Não, eu ia falar uma coisa que é melhor evitar a aparência do mal. Muito bem, sigam a gente, Crentaços também, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!